Nós voltamos com Ideias em Tese e hoje recebemos Fausto Santos de Moraes, que durante o doutorado na Unicinos fez uma pesquisa que tratou sobre o princípio da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal. Bom, professor, a gente já falou sobre os momentos que marcaram a tua tese, os momentos da pesquisa, e agora a gente quer justamente saber os resultados alcançados a partir dela. Antes eu acabei antecipando um pouco, quando eu falei da filosofia do direito, de duas formas de compreender esse tema, né? Da filosofia do direito é verificar efetivamente se aquilo que vem sendo desenvolvido teoricamente corresponde à prática. Posso dizer que a pesquisa me mostrou que isso falha um pouco. E o segundo elemento era questionar qual que era a base para a discussão global sobre isso. Qual é que era o horizonte total para discutir o princípio da proporcionalidade e até mesmo essa correspondência entre teoria e prática. Isso eu fiz através daquilo que nós chamamos, na teoria crítica do direito, de filosofia no direito. Nós temos um aporte da hermenêutica filosófica, que é uma teoria da filosofia que procura reconstruir elementos filosóficos para apresentar um fenômeno que muitas vezes ele não aparece para o jurista no dia a dia. E a partir desses dois aportes eu pude concluir algumas coisas. Primeira coisa que foi possível concluir, ou seja, naquelas 189 decisões que eu estudei, que corresponde a aproximadamente 10 anos de decisões do STF, o STF não aplicava a teoria desenvolvida para a proporcionalidade. Segundo, o STF apresenta, de certa forma, quando ele enuncia, quando ele se utiliza da proporcionalidade, uma preocupação em conter o arbítrio no poder. Ele procura conter o exercício arbitrário do poder. O único problema é que, ao ele fazer essa contenção, ele não explica por quê. Muitas vezes ele se vale do princípio da proporcionalidade e a gente não consegue entender explicitamente por que ele aplicou. Isso acaba criando um problema jurídico. Qual é? Ele troca uma lei, ele troca uma regulamentação, muitas vezes por um outro critério que fica escondido naquele conceito de princípio da proporcionalidade. Ou seja, nessas 189 decisões, boa parte delas, eu pude verificar que na decisão do STF eles simplesmente dizem isso é proporcional, ou isso não é proporcional. Ou isso afronta o princípio da proporcionalidade, isso não afronta o princípio da proporcionalidade, e não explicam por quê. E o jurista, e até mesmo a parte que é prejudicada com essa decisão, acaba não tendo uma noção mais clara do motivo pelo qual ele perdeu, ou o motivo pelo qual o seu direito foi restringido. E a gente pode dizer, professor, que isso serve como um alerta para a função do direito? Sim. É bem esse o ponto. Qual é a principal discussão que nós devemos fazer nos programas de pós-graduação? No direito. É mostrar que o direito é um fenômeno complexo. Mostrar que o direito tem faces diferentes. Nós temos uma face legislativa, nós temos uma face jurisprudencial, que é o poder judiciário que atua, e nós temos uma outra face que no direito, atualmente, aparece um tanto quanto omissa, que é a doutrina. Qual é que é o papel hoje do doutrinador, do pesquisador na área do direito, denunciar as impropriedades da prática? Isso a gente vê muito pouco. O professor Lênio Streck, que é o referencial teórico do meu trabalho, das minhas pesquisas, é um pesquisador que mostra, olha, no direito nós temos esse problema. Nós temos esse problema de inconsistência teórica, seja por falta de rigor na doutrina, que ela não se importa muito com essas questões práticas, ela acaba reproduzindo simplesmente as decisões judiciais sem um viés crítico, ou se não, com uma perspectiva antiga, ou seja, uma falta de compreensão filosófica, ou melhor, epistemológica, sobre as questões jurídicas ou sobre o conhecimento produzido na área do direito. E aí a minha pesquisa ela acaba trabalhando com isso, acaba mostrando que se na prática nós temos problemas de índole de relação entre a jurisprudência e a doutrina, teoricamente essas relações acabam escondendo uma arbitrariedade do poder judicial. E essa arbitrariedade é denunciada pela filosofia, a filosofia no direito, a hermenêutica filosófica. Nós temos que conseguir superar paradigmas filosóficos que determinam o direito e trazermos para o direito um questionamento sobre a necessidade de uma discussão intersubjetiva desse conhecimento jurídico, ou seja, de um relacionamento mais democrático,
mais aberto entre a doutrina, entre a jurisprudência e entre a lei e a Constituição. Para nós podermos dizer qual que é o sentido da Constituição, qual que é o sentido da lei, qual que é, o que eu busco com o processo judicial e qual é o sentido daquela decisão. Professor, o senhor atua em um escritório de advocacia desde 2002. Como é que o senhor também vê isso na prática? Quer dizer, aliar essa pesquisa que o senhor realizou com a prática? Esse foi, eu acho que eu já falei um pouquinho na primeira vez que nós tocamos no assunto, esse foi a minha grande motivação. Minha grande motivação para o aprofundamento, digamos assim, nessas questões acadêmicas e teóricas, foi a necessidade de poder discutir com propriedade na prática esses problemas do nosso dia a dia, de como uma decisão é dada, o que eu posso falar para o meu cliente das perspectivas do nosso processo. E o que mudou, professor, lá do início, quando o senhor sentiu essa motivação para agora, por exemplo? Mudou, talvez, a minha perspectiva diante dessas questões. É possível, eu consigo agora, diante desse conhecimento que eu obtive na pós-graduação, dizer algumas impropriedades, denunciar algumas impropriedades e até conseguir desenvolver estratégias para contornar esses problemas na prática. Como que eu vou apresentar processos ou ações que possam reduzir esse nível de discricionariedade nas decisões? Talvez tenha sido essa a maior contribuição que eu tenha conseguido com a pesquisa teórica. Certo, professor. E essa inquietação, ela continua? Quer dizer, o senhor pretende continuar na pesquisa? Quais seus planos? Acho que todos aqueles que acabam fazendo pesquisa e fazem mestrado, doutorado, acabam sendo influenciados por essa vontade de pesquisar, essa noção de estar sempre aprofundando os conhecimentos e progredindo, né? Eu vejo que cada dia eu preciso estudar mais e conhecer mais para poder enfrentar esses desafios do nosso mundo de hoje, um mundo muito complexo, que dificilmente a gente consegue ter uma compreensão plena dele, e muito mais no direito. O direito que os fenômenos acabam envolvendo discussões ferrenhas entre as partes, acabam envolvendo esse jogo de poder. Eu acho que cada dia eu preciso estudar mais para poder enfrentar esses problemas. E até para atuar também como professor, para levar isso para a sala de aula também. O estudo, acredito, a pesquisa que a gente acaba realizando na pós-graduação e depois grupos de pesquisa e projetos de pesquisa, é a forma como a doutrina ou os teóricos do direito têm como inserir na prática uma modificação. Mostrar, olha, tomem cuidado que nós estamos cuidando de vocês. Nós estamos percebendo o que vocês estão fazendo e nós vamos criticar. Talvez essa intenção, essa função tanto quanto romântica que eu nutro ainda da teoria do direito ou da filosofia do direito, é assim. Nós vamos contribuir muito para o direito. Tá certo, professor. A gente agradece a sua participação aqui no Ideias em Tese. Obrigada. Eu que agradeço. Certo. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, a tese de doutorado do Fausto Santos de Moraes está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você também pode acompanhar o programa pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e facebook.com/unicinosfm. Nós voltamos na próxima semana pela TV e Rádio Unicinos. Até lá!